Categoria de Base, um podcast feito por alunos do Invisible College. Olá pessoal, muito bom a gente estar aqui de novo para ter uma conversa sobre como foram os nossos estudos ao longo desse mês de março. E estamos aqui eu, o Matheus e o Zé Bruno, e nosso querido convidado que vai nos auxiliar nessa conversa hoje é João Vitor. Tudo jóia, pessoal? Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, João. Prazer é nosso te receber hoje no nosso terceiro mês, não é verdade? É o terceiro podcast e para mim é um motivo de alegria estar aqui com vocês. Estamos sobrevivendo, né? Conseguimos sobreviver ao terceiro mês. Graças a Deus, hein? Não foi fácil, mas estamos aqui. Sobreviver é a palavra certa. João, fala para o pessoal que não te conhece de qual cidade você é e qual turma você está fazendo. Bom, gente, eu sou de Pouso Alegre, sul de Minas. Eu congrego na primeira igreja presbiteriana aqui de Pouso Alegre mesmo. E eu tô fazendo o módulo essencial, junto com a Vanessa e os colegas. Muito bom, a gente pode até começar conversando um pouquinho sobre ele. Esse mês nós tivemos 2 livros, a gente continuou Teologia Bíblica do Gerhard Voss, a parte do Novo Testamento, e a leitura alternativa foi o Panorama do Novo Testamento, do Robert Gundry. Eu continuei a leitura do Gerhard, você também, João? Isso, eu continuei a leitura dele também. Pois é, acabou virando nosso melhor amigo, de tanto que a gente caminhou com ele. Aquele amigo que ferro afia ferro, né? Aquele amigo. Exatamente. Mas e aí, João, você quer começar falando um pouquinho? O que te chamou mais atenção? Alguma coisa que você queria destacar da leitura desse livro? Nesse pedacinho, né, especialmente do Novo Testamento? Sim, eu entrei no mês um pouco mais otimista, porque o mês passado foi bem conturbado, né? Tanto por ser um mês com menos dias e a leitura foi bem pesada dessa primeira parte do Gerhard Voss. Eu entrei no mês com um pouco mais tranquilo, porque a quantidade de páginas é menor. Mas eu achei muito interessante ver como os temas que ele desenvolve nessa segunda parte, eles estão bastante ligados à primeira parte, né? Você consegue ver uma coerência muito grande no livro, nessa questão, nesse foco que ele dá na revelação através das alianças, né? E como isso, ele, na parte do Novo Testamento, ou melhor, na revelação em Jesus, essa questão ela é exaltada, né? Ela é mais ou menos, por assim dizer, ela é realçada. A forma como Sim. Jesus, ele tem até acho que na página, eu estava fazendo a resenha agora, por isso que eu lembro, na página 437, se eu não me engano, o Voss chama Jesus o revelador verdadeiro. E Sim. Isso fica bastante claro, né? Até pelas opções que ele tem de tratar só dos evangelhos, né? Basicamente, do ministério de Jesus, da sua encarnação, do seu nascimento, da sua vida, da sua obra. Como ele, por essa opção, ele mostra como ele está focando em Jesus como aquilo que Jesus revela. E trazendo, claro, as contribuições das epístolas, principalmente, de Atos, para poder realçar, né? Esclarecer aquilo que Jesus traz. Mas esse foco em Jesus e como ele cumpre todas as coisas, como ele transforma a administração da aliança na palavra, foi bem legal, foi bem claro de ver e mostra a importância, né? Mostra algo que a gente já sabe, já está muito claro, né? A importância de Jesus na revelação bíblica como centro dessa revelação. Pois é, para mim foi maravilhoso mesmo a leitura desse livro e o que chamou muita atenção assim, é como que Jesus é essa revelação realmente extraordinária, porque ele não está só falando algo como as outras pessoas do Antigo Testamento falaram, ele é o próprio Deus que veio até nós e deixou muito mais óbvia essa vontade de Deus de habitar conosco, de se relacionar conosco. Então, todas as promessas e profecias do Antigo Testamento se cumprem, né, em Jesus de uma maneira grandiosa. E é muito bonito como o Gerhard conduz a gente nesse processo de entendimento dessas verdades. Ele vai costurando todos esses períodos históricos, né, de um jeito que, como ele mesmo fala, Jesus não chega no momento em que não precisava das revelações que ocorreram antes dele e como se não vai precisar de mais nada, né, não tivesse mais nada para acontecer ainda depois dele.
Então, num certo sentido, ele mostra a coerência da palavra de Deus como um todo, costurando todos os períodos revelatórios do Antigo Testamento com o que acontece no Novo Testamento a partir da pessoa de Jesus. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Como vocês já leram o Antigo e Novo Testamento do Gerardo, ele classifica ou ele organiza a narrativa bíblica dentro de temas, por exemplo, o tripé doiberdiano é criação, queda e redenção. O Van Hooser, quando vai trabalhar sobre o drama da doutrina, né, o drama teológico, ele fala sobre os 5 atos de Deus, né, que é criação, acho que Israel, Jesus, ressurreição e por aí vai. O Gerardo, ele tem uma estrutura assim para organizar a história bíblica? Sim, a organização dele é histórica. Então, o objetivo da teologia bíblica é organizar a história da revelação especial de Deus a partir dos períodos históricos. Então, ele faz uma divisão de grandes períodos históricos. Então, começa com o período pré-redentor, que seria Adão e Eva antes da queda. Depois vem a revelação especial redentora, que daí é o que a forma como que Deus conversa com eles no Jardim do Éden, né? Fazendo a menção da semente que viria. Depois vem o período de Noé e os grandes patriarcas. Depois o período patriarcal. Depois Moisés. Depois o período profético de revelação, que daí são os profetas, quando surge o reino, né? E os reis. E o Novo Testamento, ele também divide em relação à natividade de Jesus, a relação com João Batista, a aprovação de Jesus e o ministério público de Jesus. Então, ele vai por períodos históricos, sendo que, segundo ele, cada período histórico traz uma nova revelação ou acrescenta algo, né, amplia a revelação anterior. E aí, nisso, Deus vai se mostrando cada vez mais pra gente. Ele não fica... Eu não lembro dele... Se ele fala exatamente a questão da aliança, né? Se eu vou usar a aliança como critério. Mas isso fica muito claro, né? Esses grandes períodos históricos que a Vanessa falou, eles são marcados pelas alianças que Deus faz, né? Com o seu povo. Primeiro, ali com a humanidade, né? Antes dele ter um povo, propriamente dito. Mas ele vai falando assim, são períodos que ele se revela na aliança, ele traz as suas promessas, suas condições, e o povo responde, e nesses períodos algo de novo aparece e é revelado ali, né? E assim vai seguindo até finalmente chegar na nova aliança em Cristo, né? Muito bom, gente. Assim, é um livro que é um pouquinho difícil de ler realmente no início, mas depois que você pega o jeito e a lógica argumentativa do Gerhardus, aí fica mais gostoso de ler. Eu achei até engraçado, eu li alguns comentários dos alunos lá no post do Invisible College, de como foi a leitura, e um aluno comentou lá que ele não entendia nada, mas achava lindo. E eu tive essa sensação em vários momentos, assim, que era difícil de entender o que ele estava falando, mas ele ia falando de um jeito que ia revelando realmente Deus, e você ia sentindo isso, sabe? Deus vai crescendo, e mesmo a linguagem dele sendo uma linguagem até técnica, um pouco dura, né, de leitura, ele vai revelando Deus mesmo. Ele vai colocando uma lupa, assim, na palavra de Deus, nas histórias dos patriarcas, na relação, né, com os povos, em Jesus, que vai mostrando Deus. É como se ele vai tirando as pérolas, assim, da revelação de Deus pra gente. E Deus vai crescendo. E uma vez que a gente enxerga Deus, você sente seu coração aquecido, você sente uma vontade de adoração. E realmente teve várias passagens que eu falei assim, nossa, isso é muito bonito. Eu acho que a grande dificuldade de ler ele é o fato dele estar dialogando com alguns autores que a gente não tem um conhecimento muito claro, né, de quem são eles hoje, na nossa época, né? Eles são a questão da escola crítica, né, como ele dialoga diretamente com esse pessoal, e ele pressupunha que os leitores dele estavam cientes de todos os debates, ele não precisava introduzir eles. Mas isso é uma das coisas mais impressionantes. Eu vou abrir meu coração aqui, eu tive uma preferência por esse livro em relação ao primeiro mês,
né? Porque mesmo tendo uma linguagem mais técnica, justamente por causa disso que a Vanessa falou, o foco que ele dá no papel de Deus, que é o papel central, que é aquilo que a gente sempre tem que olhar quando vai ler a Bíblia, é incrível, é uma discrepância absurda com aquela interpretação bem moralista, exemplarista que a gente tem da palavra, de sempre olhar para o que o personagem fez, o que ele fez de bom, o que ele fez de ruim que a gente não tem que fazer. E o Gerhard Voss fala, não, o foco é Deus, quem faz a aliança é Deus, quem se aproxima é Deus, quem coloca os termos da aliança é Deus, quem promete desde a queda que vai colocar o homem do seu lado na luta contra a semente da serpente é o próprio Deus. E isso vai ficando cada vez mais claro, e Jesus ele vem como cumprimento disso tudo, assim, para coroar mesmo essa forma de enxergar as coisas. E uma coisa que eu achei bastante interessante é como ele dá muita atenção para coisa que é pouco falada em outras teologias bíblicas, né? Ou então quando a gente vai dar um panorama do Novo Testamento, essa questão de você ele deu um capítulo inteiro só para o nascimento de Jesus, um capítulo inteiro só para João Batista, de 20 páginas, e 20 páginas do Gerhard Voss é muita coisa, e um capítulo inteiro só para a aprovação de Jesus. São coisas que geralmente passam por cima, né? Mas o tanto que essas coisas trazem do Antigo Testamento e mostram a conexão orgânica da revelação bíblica é impressionante, é muito bom. Isso mesmo, João. Eu também fiquei bastante impressionada assim, com o quanto que essa leitura foi importante para, num certo sentido, até valorizar a leitura bíblica, sabe? Porque a Bíblia se torna um livro muito especial mesmo. É um livro onde o próprio Deus se revela para nós. E se revela através de pessoas, de histórias, de povos. E isso faz com que a gente tenha nas mãos realmente um tesouro, que às vezes a gente negligencia muito, né? Como o João falou mesmo. A gente toma, às vezes, a Bíblia de um jeito mais moralista, de listas de certo e errado, e de aplicações muito específicas de pode ou não pode, quando, na verdade, a Bíblia revela Deus. É um livro sobre Ele, que mostra quem Ele é e o que Ele quer nos dizer. Eu estava lendo aqui uma resenha sobre a obra dele, e o autor da resenha menciona que, como vocês já falaram, né, que o foco dessa teologia bíblica é uma resposta ao racionalismo da época dele, né? E embora ele não fale isso no livro, mas segundo o autor aqui, os bastidores era justamente isso. E aí ele traz uma ênfase maior a esse caráter da revelação e a relação da revelação com a inspiração divina do texto bíblico. Sim. Só que aqui ele menciona que nessa obra o Gerhard ele dá alguns princípios, né, para que seja percebido esse caráter da revelação, né, ou de como a teologia bíblica deve ser compreendida. Vocês têm como comentar sobre esses princípios que ele fala para a compreensão da teologia bíblica? Tem essa parte, eu acho que ele puxa mais da parte do Antigo Testamento, né? Eu tô até abrindo aqui para eu pegar a página onde está isso, porque eu não lembro de cor, não. Tem bem no Página comecinho. 23. Princípios orientadores. Ele é o seguinte, ele traz alguns princípios orientadores, que são o reconhecimento do caráter infalível da revelação. Então, é Deus que se revela. Então, tem essa infalibilidade, né, da palavra de Deus. Deus vai comunicar o seu pensamento ao mundo com a marca da divindade nele. O segundo princípio, deve reconhecer a objetividade da base da revelação. Reconhecemos a atividade interna do espírito sobre as profundezas da subconsciência humana, fazendo que certos pensamentos intencionados por Deus viessem a aflorar. Então ele fala que a revelação e a inspiração se fundem. E o terceiro princípio é a teologia bíblica está profundamente envolvida com a questão da inspiração. O fator da inspiração precisa ser reconhecido como um dos elementos de considerável importância que conferem às coisas estudadas o caráter de revelação garantida a nós, como tal, pela autoridade de Deus. É interessante que todos esses princípios realmente batem bem de frente, né, com esse racionalismo. Com essa perspectiva de chegar até a Bíblia, né, que o pessoal com o qual ele estava dialogando tinha, a Bíblia ela vai ser o resultado das forças históricas por trás,
E por isso esse foco, né, na formação histórica dos textos, as fontes e tudo mais. E tudo isso mostra que esses princípios, né, o caráter infalível da revelação, a objetividade da revelação, a importância da inspiração, é coisa que não depende da gente, depende de Deus chegar até o homem e se revelar, né? Confronta frontalmente mesmo. Vamos aproveitar e colocar agora para a gente ouvir então um testemunho também de um outro aluno que estudou essa turma essencial com a gente e leu o livro do Gerhard, o que ele achou e como foi esse mês para ele. Meu mês em 90 segundos. Sou Azar de Belo Horizonte, estou na turma essencial e o mês com a leitura do Gerhard Voss, apelidado carinhosamente de Vô Geraldo pela turma. Foi bem interessante, bem novo, né? Porque dá uma puxada no freio, tanto na leitura do livro dele quanto na leitura da Bíblia mesmo. Ele vai mostrando algumas coisas que passava batido, pelo menos pra mim, passava batidão, aí eu parava, agora eu paro pra ler de novo, falo, cara, não é que é mesmo, não é que é verdade, não é que isso tá aqui. E, por exemplo, o lance da manifestação de Yahvé e a vinda do Messias não estarem claras como sendo unificadas na pessoa de Jesus para a galera que estava naquele tempo. Uma coisa que para mim sempre foi tão óbvio, que é todas aquelas promessas do Antigo Testamento que se cumpririam, a vinda do Messias e a vinda de Yahvé serem unificadas nesse evento, para mim era bem óbvio, mas aí quando você vai ler e vai observar, realmente não era uma parada que era óbvio para todo mundo. Isso foi muito legal de perceber. Olha, e qual era a segunda opção de vocês, do Essencial? Foi o Panorama do Novo Testamento, do Robert Gundry. Mas teve alguém na turma que leu esse livro ou geral foi para o Gerhard Voss? Eu acho que a grande maioria foi o do Gerhardus mesmo, viu? Eu não vi nenhum comentário de alguém falando desse outro livro. Sempre tem o pessoal que quer ler os dois, né? Eu admiro não os que querem, os que conseguem, né? Mas realmente, acho que a maioria foi pro Gerhard mesmo. Mas e vocês, gente? Como foi o mês de vocês? O que vocês leram? Então, nesse mês, a gente teve com duas opções. O mês não melhora, né? A gente pensa que vai vir um mês de folga aí, mas não. Porque a gente pegou Van Hooser em janeiro, pegamos David Nagel e Sire em fevereiro, e para o mês de março nós pegamos Doiverd ao quadrado. Né? Tanto a indicação quanto a alternativa era Doiverd. Né? A primeira indicação é no crepúsculo do pensamento ocidental e a segunda é raízes da cultura ocidental. Né? Em um, o Doiverd é mais teórico, no outro ele traz a aplicação da sua filosofia. E, assim, foi um mês, para mim, assim, pelo o grupo, deu para perceber que foi um mês difícil, porque a maioria dos alunos nunca tinha tido contato com Doiverd. Então, assim, para você de cara pegar no crepúsculo, não é uma leitura fácil, né? Eu lembro que quando eu comprei esse livro, ainda era a edição da Ragnus. Encontrei por acaso em São Paulo, numa livraria lá. E comprei por influência do Guilherme de Carvalho, né? Mas quando eu fui ler, eu não saí da primeira página, né? Quando ele ia falar da autonomia, da razão de Kant, eu não fazia a menor ideia do que era aquilo. E aí eu suspendi. Só que aí eu tive o privilégio de ir acompanhando o Guilherme, acompanhando o Rodolfo, o pessoal do Labri, de me inteirando aos poucos. Li um pouco do livro do Carlsberg, que é Contornos da Filosofia, onde ele foi a primeira introdução a Doiverd, né? Foi até traduzido pelo Rodolfo Amorim, esse livro. Cheguei a fazer o curso de Doiverd da ABC2, mas eu não concluí porque o curso era tão denso quanto a obra. Tinha aula que eu ficava com dor de cabeça. O João fez também esse curso, né, João? Fiz. E a sensação é a mesma. Era uma luta. Gente, a minha cabeça doía, assim, porque eu ficava... E pior que eu não podia gastar tempo revendo aquela aula, né? Porque... Sim. A aula de meia hora, às vezes demorava 1h30, porque eu tinha que parar para poder anotar tudo. Exatamente, Aí, quando eu fui ler agora, no Crepúsculo, cara, eu li, assim, 60 páginas, menos de 1 hora, assim, fluiu.
porque eu já entendi a linguagem, que acho que a maior dificuldade é compreender o vocabulário do Doivert, né? Então eu já sabia o vocabulário dele, já sabia o que eram esferas modais, estruturas de individualidade, enfim, toda aquilo que ele falava. E essa edição da Monergismo, ela foi muito, muito útil, porque as notas de rodapé dela trouxe muitas explicações, por exemplo, o que é o dogma, o que era a crítica, né, na linguagem da filosofia que o Doivert usa, que normalmente a gente toma os sentidos comuns, mas tem um sentido próprio dentro da filosofia. Então, assim, ajudou bastante. Agora, assim, infelizmente eu não concluí a leitura do livro, porque foi quando surgiu essa questão do coronavírus, né? Então, toda essa questão de adaptação mexeu muito comigo, né? Até falei no grupo que eu não estava com a cabeça, assim, para continuar a leitura. Não estava conseguindo me concentrar, né? Mudança, adaptação, algumas medidas que a gente tem que tomar para aqui em casa. Então, assim, deixa a desejar nesse sentido. Mas eu a coisa está indo bem, porque eu já tenho 3 páginas do artigo, né? Faltam 2 para me ver livre desse mês. A minha experiência esse mês, eu nunca tinha tido contato com Doivert. E quando começou o mês, que eu assisti às aulas do Guilherme lá, as primeiras, né? Daquelas 9 do guia de estudo, eu vou ser sincero, me deu uma desanimada, que eu não entendi nada. E, gente, e o Guilherme explicando. Guilherme é a melhor pessoa do mundo para explicar algo, que ele explica de uma maneira tão fácil, tão calma, tão didática em tudo. E eu falei, gente, se o Guilherme está explicando e eu não estou entendendo, é porque o negócio é sério comigo. Eu falei, não, deixa eu assistir de novo. E eu assisti de novo, eu comecei a ler também o Reformar em Vossa Mente, para dar uma clareada melhor do que se tratava aquilo, até eu começar a ler no Crepúsculo mesmo. Gostei muito, gostei demais, na verdade, do No Crepúsculo, e quando eu fui ver o outro livro, que é As Raízes da Cultura, eu achei uma leitura muito mais fácil. Gente, por que eu não fui... Por que eu não fiz igual mês passado e peguei o livro alternativo em vez do principal? Porque eu achei uma linguagem, para mim, que nunca tinha tido um contato antes, muito melhor. Eu não sei se vocês chegaram a ver um texto, um artigo, não sei o que é muito bem ali, estou lembrando direito aqui, lá no guia de estudo do Fabiano de Almeida, o título é Filosofando o Corandel. Sim. Não sei se vocês chegaram a ver, muito interessante, né? E a ideia ali dele naquele artigo é apresentar a vida, a ideia e, se eu não me engano, os antecedentes que ele coloca de Doivert. E bem ali na introdução ainda do artigo, ele cita, né, que toda a influência do Kuyper, do neocalvinismo de Kuyper no Doivert, que proporciona para ele uma visão... Deixa eu olhar aqui, vou falar as palavras certas aqui para vocês, ó. Uma visão unificada de vida e de mundo. E foi exatamente isso que estava acontecendo. A minha percepção da obra era exatamente essa, tanto das aulas do Gui quanto do livro, lendo. É exatamente essa visão unificada da vida e do mundo, que eles chamam também de biocosmovisão cristã. Biocosmovisão cristã. E até na tutoria com o Pedro, eu comentei, Pedro, eu tenho uma tendência a querer ver as coisas muito práticas. Eu gosto de ver como que isso vai ser aplicado na vida, como que isso vai influenciar no dia a dia. E isso, eu pude perceber isso, tanto no Crepúsculo como nos outros materiais, assistindo às aulas do Guilherme, do Pedro mesmo. E a todo momento que eu estava vendo e lendo e ouvindo, me vinha à mente o Liturgia do Ordinário, da Tish Warren. Não sei se eu estou pronunciando certo, mas é aquele livro que foi muito comentado, eu vi muita gente comentando e que eu tive a oportunidade de ouvir pelo aplicativo, o The Pilgrim. Então, eu até indico, quem ainda não ouviu, é muito simples. Ouve lá no aplicativo, todos nós temos o acesso para isso. E até tava gratuito. Quem não tem a assinatura do The Pilgrim, eles liberaram 5 livros gratuitos e esse é um deles. A gente vai chegar a ler ele lá no módulo sobre louvor, né? Louvor, adoração. Tem listado lá. Maravilha.
E vinha muito esse livro na minha mente, Liturgia do Ordinário, e então eu indico mesmo, ou quem quiser esperar, espera, mas quem quiser ouvir, ouve, tá em quarentena. E tem o texto também da Vanessa, viu, Vanessa? Depois você passa certinho como que as pessoas podem acessar o texto no seu blog lá sobre Liturgia do Ordinário, que você fez um resumo, não é resumo, mas você comentou muito bem sobre o livro, baseado no livro dela. Sim, acho que é só digitar Liturgia do Ordinário, Vanessa Belmonte, que cai lá no meu site, nesse texto. E super indicado, podem ir. Mateus, você concluiu a leitura do Doivert? Quem sou eu, Bruno? Quem sou eu? não consegui concluir. Eu fiquei consolado em conseguir ter uma direção para fazer o artigo, porque no começo do mês eu já estava desesperado. Eu falei, meu Deus, infelizmente eu sou o típico... Não sei se vocês já viram aquele meme que é tipo um menino ou menina, não sei, deitado assim na cama, tipo faltando 5 horas pro compromisso, tá lá deitado. Faltando 3 horas pro compromisso, tá lá deitado. Na hora que falta 5 minutos, levanta desesperado, querendo fazer tudo. Infelizmente. É muito isso aí. E eu tava, meu Deus. Mas isso me deu uma direção. Eu pude pegar dentro tanto do Reformai Vossa Mente, como do No Crepúsculo, e um pouco, sim, do Raízes, material suficiente para poder criar uma linha de raciocínio e desenvolver uma ideia. Então, é isso. Eu achei muito interessante. Pessoal, agora a gente vai ter um testemunho de um aluno do grupo avançado que vai comentar como foi a sua experiência nesse mês de março. Meu mês em 90 segundos. O mês de março foi um dos meses mais importantes desse ano nos meus estudos do Invisible College, conhecendo mais a filosofia de Herman Doivert, porque ela me ajudou a perceber como Deus se importou em criar os diversos aspectos da realidade temporal e como isso deveria enriquecer a minha relação com a vida, enriquecer minha relação com a criação, entendendo que tanto o aspecto estético, como jurídico, como lógico e os demais, eles fazem parte do plano de Deus para a minha vida e que a redenção na minha vida diz respeito a eu exercer bem a minha função como ser humano em cada área. Então eu posso dizer que aprofundou a minha experiência de fé, o estudo desse mês, e me ajudou a perceber como Deus me chama para se relacionar com Ele através de cada uma dessas áreas da vida. Eu saio esse mês profundamente marcado por essa filosofia que aprofunda a minha relação com Deus, sem sombra de dúvida. Muito bom. Eu queria só fazer um comentário rapidinho sobre a fala do Mateus, que também foi muito a minha sensação, assim, né? Nesse momento que a gente ainda está no início, né, desse programa de estudos de teologia, mas a cada mês, a cada leitura, não é apenas um assunto teórico específico que a gente aprende um pouco mais sobre aquilo, mas é algo que traz mais integralidade para a nossa vida. E eu achei muito legal o que o Mateus falou sobre a liturgia do ordinário. Eu acho que é essa sensação mesmo, é como se tudo que a gente está estudando nos levasse para conhecer um pouco mais a Deus. E eu fiquei com essa sensação de que talvez a boa teologia faça isso mesmo. A boa teologia revela Deus de uma maneira que a gente se prostra diante dele, que a gente se coloca um pouquinho melhor aonde nós estamos diante dele, e a gente consegue confiar um pouco mais nele. E tanto a forma como que o Gerhardus Voss, né, revela quem Deus é ao longo de toda a história bíblica, quanto a forma com que Doivert, de uma maneira tão maravilhosa também, tenta mostrar que o Senhor Jesus é Senhor de todas as áreas, e todas as áreas estão, de certo modo, debaixo do senhorio dele. Isso tudo faz com que a gente viva uma realidade mais presente do reino de Deus mesmo.
Ao invés da gente se perder, né, em ilusões, em distorções, em ideologias, a gente fica mais presente para o reino de Deus. E a realidade, como que eu posso dizer? A realidade ela fica mais leve de ser vivida, porque a gente percebe a companhia de Deus com a gente. Isso é interessante porque uma das coisas que o Doyle vai falar é que, de certa forma, só o cristão tem uma percepção real da própria realidade, né? Porque todos aqueles que não são cristãos, eles partem, né, de perspectivas, vou usar essa linguagem, que ele vai chamar de motivos bases, que não tem essa compreensão da origem de todas as coisas partindo do Criador, que é Deus, né? E aí o cristão, quando ele parte dessa perspectiva, então ele consegue compreender que a realidade ela não está limitada ao que os nossos olhos veem, né? Mas ela vai para além disso, né? Ela transcende a própria realidade, né? E assim, eu confesso que estudando Doivert é uma coisa que não tem como você, independente de que área você seja, inclusive até moda, né? Trabalhar com moda, você não tenha como não aplicar a filosofia dele, o pensamento dele na sua área de atuação, né? Porque assim, o escopo, né, a abrangência do pensamento do Doivert é tão grande que ela tem aplicabilidade praticamente em todo tipo de ciência, em todo tipo de entendimento, em todo tipo de comentário, de ideia, enfim. Pode falar, João. Eu até ia comentar isso, viu, Zé e Matheus? Essa questão de escrever um artigo é muito interessante, porque o Doivert ele tem uma pegada bastante acadêmica, né? Eu tive o prazer de ser convidado a falar lá em BH sobre a questão de ontologia da tecnologia, e a gente usou o Doivert mesmo, né? O João Ricardo, que foi o professor do Cefet de contagem, convidou a gente. E a gente usou o Doivert e todos os cristãos que foram convidados, eles conseguiram usar o Doivert, conseguiram relacionar a tecnologia a cada um dos aspectos modais. E ele tem ele é muito fértil, né? Do ponto de vista acadêmico mesmo, né? Então, eu lembrei também de uma questão que a Vanessa falou sobre o Gerhard Voss, porque foi até uma questão que eu perguntei lá no fórum, sobre a relação entre o reino abstrato e o reino concreto, né? Como Cristo ele traz esse reino concreto. E isso tem tudo a ver com o que a gente está falando agora, em relação a como essas realidades do reino elas se tornam palpáveis em Cristo. Como a gente consegue perceber na vida de Jesus uma vida que ela corresponde à vida do reino. A forma como o Voss ele fala da tentação de Jesus deixou isso muito claro. Jesus ele tinha ele chega até a falar que não seria de certo sentido o pecado se Jesus ele tivesse feito tudo que foi oferecido para ele, porque ele era o Messias, ele tinha esse poder, mas ele estava submetido a uma lei maior, que é a lei da humildade, né? Em perfeita submissão, de vontade própria, submetido ao Pai. E como isso deve fazer a gente também pensar a nossa vida com Deus, né? Como a gente deve olhar para tudo que Ele fez, como Ele trouxe o reino de forma concreta para as nossas vidas, para as nossas realidades, e responder com total humildade e total gratidão. Entender que tudo é dádiva, tudo é graça, do começo ao fim, e que hoje a gente pode celebrar e descansar completamente na obra total e plena de Cristo. Eu queria fazer um comentário que, embora a gente esteja fazendo essa tutoria teológica e muitos autores que a gente lê são teólogos, o Doivert ele não era teólogo, ele era um professor, né, um acadêmico da área do direito, né, e filosofia jurídica. Então, a leitura do Doivert não é uma leitura da teologia, é uma leitura da filosofia, né, porque no caso na tutoria avançada, pelo menos até onde eu entendi, a proposta do Pedro era mostrar a relação da teologia com vários temas, né? Então, em janeiro foi teologia e doutrina, em fevereiro foi teologia e cosmovisão, e agora em março, teologia e filosofia, né? Então, assim, os alunos, por mais que eles não tenham tido algum contato com algum desses outros temas paralelos, eles vão ter que não apenas se ater apenas a questões teológicas, mas ter uma noção ou aprender um pouco, ou ter uma introdução sobre esses outros temas, né? No próprio guia vai ter um momento que a gente vai estudar teologia e arte,
teologia, economia, teologia política. Isso é uma coisa assim, essa multidisciplinaridade que é uma coisa bem legal, né? Porque por mais que você não saiba tudo, não domine tudo, mas portas serão abertas e vai caber a cada aluno ali a trilhar um caminho para desenvolver mais isso, né? E só para fechar aqui o que eu estava raciocinando, isso que o João havia falado aí, não sei nem se existe essa palavra, mas a concretude, se não existiu eu estou inventando, mas deve existir, não sei. Esse reino concreto, esse perceber e viver Deus, sabe, no dia a dia, e fazendo aqui um link com liturgia do ordinário de novo, de perceber Deus arrumando uma cama, escovando os dentes, seja perdendo ou encontrando uma chave, brigando com o marido, conferindo e-mail, todos os exemplos que ela desenvolve no livro, isso só é possível se o nosso motivo base for bíblico, sabe? Se o nosso motivo base for criação, queda, redenção, se for debaixo do senhorio de um Deus que é soberano sobre todas as coisas e está reconciliando consigo todas as coisas mesmo de fato. Exatamente, e o que eu acho mais incrível é que isso vai exigir uma resposta da nossa parte. E aí que entra também o que o João comentou, em humildade, em submissão. Reconhecer que não é a minha vida, a minha história que está se desenrolando aqui com o objetivo apenas de eu realizar meus sonhos, ser feliz e é só isso e acabou. A nossa história está dentro de uma grande narrativa, de um grande drama, como a gente já viu, né? E com propósitos eternos, com coisas muito valiosas que às vezes não são tão visíveis, mas que estão sendo formadas à medida que a gente responde em obediência ao senhorio desse Deus, que se revela para nós. Então, às vezes, nós como cristãos, a gente às vezes se comporta como se nós já conhecêssemos Deus, já soubéssemos quem Ele é. E Ele simplesmente se torna mais uma coisa ao longo do nosso dia, ou uma tarefa que a gente faz ao longo de tantas outras tarefas, quando na verdade Ele ocupa o centro de tudo. E isso exige não apenas que eu me relacione com Ele em todos os momentos e experimente, né, tanto o socorro, o sustento, o cuidado, a direção em tudo que eu faço, quanto Ele está nos transformando à imagem e semelhança de Jesus. Tem um processo invisível também acontecendo. E isso, então, faz com que a gente possa responder a Ele em obediência, em santidade, reorganizando nossos ritmos, nossas prioridades. E talvez agora, nesse momento que a gente está vivendo, né, de quarentena, de isolamento social, tem essa tensão meio no ar, né, o que vai acontecer. Tem a questão da doença e da morte que nos assusta, mostra a nossa finitude, a nossa limitação. Então, talvez essas circunstâncias todas sejam também uma oportunidade para a gente reconhecer que existe um Deus e responder a Ele de uma maneira mais adequada, ao invés de simplesmente ignorá-lo e se ocupar com tantas coisas para fazer a nossa vida dar certo. Amém, igreja? Amém. 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 Gente, só queria fazer um comentário sobre o Doiverd, caso o ouvinte só tenha ouvido falar sobre o nome dele, é que a proposta do Doiverd é que ele estava muito incomodado com a forma como o pensamento moderno ele era feito, né? Segundo o Doiverd, os autores modernos eles acabavam sendo reducionistas, porque eles pegavam algum aspecto que compõe a realidade e eles tornavam aquilo como algo absoluto, né? Por exemplo, quando você olha o historicismo, que tentava fazer o resumo, compreender a realidade apenas por fatores históricos, ou o marxismo, que entendia a realidade a partir da história da luta de classes e assim por diante, né? Então, o Doiverd ele chega a explicar o seguinte, que todos nós temos uma experiência que ele chama de experiência ingênua com a realidade, que é quando você vivencia a realidade e você desfruta daquele momento. Mas quando você vai fazer uma análise teórica sobre qualquer evento, ou fato, ou experiência da realidade, você tem que fragmentá-la. E nessa fragmentação, segundo Doiverd, vai haver 15 esferas ou 15 aspectos que vai compor essa realidade, né? Por exemplo, o numérico, espacial, a esfera psíquica, a esfera moral, social, jurídica e assim por diante.
E aí o Dewey vai dizer que quando você faz uma análise teórica, mas você parte de um motivo base, ou de uma perspectiva, vamos dizer assim, que não é cristã, ou seja, que não parte da revelação bíblica, você tende a pegar um desses aspectos da realidade e torná-lo como absoluto, que é os exemplos dados com o historicismo e outros, né? Mas quando você parte de uma perspectiva de que Deus é o Criador de todas as coisas, de que todas as coisas existem por causa de Deus, então você começa a ter uma percepção verdadeiramente real sobre o que é a realidade, né? E aí o Dewey vai fazer uma outra crítica, né? Que é uma crítica que ela é muito importante para todos os acadêmicos. É o que ele chama de crítica ao mito da neutralidade, né? A ciência, ela evoca para si que ela é neutra. Só que ela não é neutra, porque quando você estuda sobre a realidade, sobre algum aspecto da realidade, a pergunta a ser feita é: qual é a origem da realidade? E a resposta para essa pergunta sempre vai resultar em uma crença de quem vai estar produzindo a ciência, né? Então o Dewey vai dizer que quer queira, quer não, independente da sua profissão, confissão religiosa, ou enfim, qualquer coisa, você vai partir de uma crença, né? Inclusive o Wallace McGrath, ele fala sobre isso, né? No livro dele, Dúvidas, ele comenta que toda teoria, ela surge a partir de crenças primárias, né? Então, essa ideia de que a ciência é neutra é um mito. Essa neutralidade não existe, né? Então, assim, o pensamento do Dewey ele é muito importante para você fazer uma crítica à própria ciência e para você rever uma forma de compreender a realidade sem esses compromissos, né? E ele deixa bem claro, né, Zé, que ou você, assim, com as nossas palavras aqui, ou você faz algo que parte de Deus, ou você tá ou é idolatria. Ou você está sob adoração, sob apostasia, né? Não há meio termo, né? Toda a produção humana, ela parte da adoração a Deus, ou ela parte da apostasia, né? Da rebelião contra Deus, né? É tipo os homens construindo a Torre de Babel, né? Você usar a ciência, o conhecimento para você alcançar os céus é um ato de rebelião ao Criador, né? E o interessante é que o Dewey ele vai usar apenas argumentos filosóficos, né? Embora ele tenha uma base bíblica, ele usa muito a questão da própria filosofia para trazer esses argumentos. Agora, só uma última pergunta. Vocês fizeram a resenha de vocês? E o Matheus, qual foi o tema do artigo? Tudo só para concluir. Não, tudo leva a crer que eu vou ter que falar isso aqui para os alunos entenderem. Hoje, gente, é dia 31, está à tarde, significa que só encerra 11h59, então até lá tudo pode acontecer. Mas eu estou fazendo sobre Doherty e o ordinário. Muito bom, eu quero muito ler isso. E certeza que ele vai citar a Vanessa nas referenciais teóricas. Que honra, gente. Eu ainda não terminei a minha resenha. Como o Matheus falou, né, dia 31, tô no meio da minha resenha. Tô acabando aqui, mas vai dar certo. Já tá bem estruturado, bem encaminhado. Vanessa, você cumpriu sua promessa do mês passado? Eu consegui terminar minha resenha meia-noite de ontem. Já mandei, inclusive. Mas pra quem não sabe, ouça o podcast passado. A Vanessa, ela fez uma promessa junto com a Karina que elas não entregaram a resenha do mês passado. Foi. E aí eles vão aproveitar que, como o Gerardo seria a leitura do mês de março, elas iam entregar a resenha do mês passado, que é o Antigo Testamento, e desse mês, que é o Novo, juntos. E aí, você isso mesmo. Foi isso mesmo. E foi muito bom, porque aí foi até mais fácil de falar sobre essa estrutura da revelação, né, ao longo de toda a Bíblia. Então foi uma resenha bem sucinta, abrangendo o Antigo Testamento e o Novo Testamento, em 3 páginas, hein, Douglas? Ó. Nossa, caraca, aí é outro tipo de mérito, hein? Muito bom. Oi, gente. Eu não consigo entregar dentro dos limites que ele manda. Você passa 2, 3, às vezes 5. Ele puxou a orelha, hein? O Douglas mandou um recado lá, hein? Oi, gente. Muito bom encontrar com vocês. Muito bom ter essa conversa de corredor com os meus amigos aqui. E é incrível como os insights de uns dos outros ampliam as coisas que a gente também tem percebido e enriquece, né, essa jornada. Isso eu acho que é uma coisa legal, que a tecnologia dá essa ideia de que a gente está junto nisso mesmo, e é bom ter companhia nessa jornada. A gente tem que
não desanimar diante das dificuldades. Muitos mudaram a rotina aí, né, por causa das questões de estar em casa, às vezes tem família, tem filhos, isso pode atrapalhar um pouquinho também para você concentrar, mas não desanimem, viu, pessoal? Continuem estudando, tem muita coisa boa ainda pela frente, e como a gente pôde conversar um pouquinho nesse episódio de hoje, tá valendo muito a pena esse estudo. Então, muito obrigada, até a próxima. Gente, muito obrigado, foi bom estar com vocês. João, foi um prazer ter você aqui e conhecer você agora face a face, ainda que virtualmente. Viu? E que Deus continue abençoando sua jornada aí. Gente, obrigado também, viu, pelo convite. Foi muito bom poder participar. Prazer conversar com vocês. Sempre gosto dessas oportunidades da gente conversar entre amigos, com leveza, sobre algum livro, né? Porque todos somos aficionados por leitura. E é isso aí. Realmente uma coisa que eu percebi que nessa quarentena é que a gente deve aproveitar esse momento para poder reordenar, né, o nosso relacionamento com Deus, nossa rotina, buscar mais momentos de solitude, de contato direto com a presença de Deus, e também, por que não, reorganizar o nosso tempo para poder estudar com mais afinco, com mais dedicação, e aproveitar esse momento aí para tentar tirar o melhor possível de um momento que é tão difícil, né? Que Deus possa continuar nos abençoando aí. E é isso. Muito obrigado. Vanessa, Zé, muito obrigado por mais um mês nos dar esse privilégio de estar juntos aqui. João, muito obrigado também por te conhecer, ter essa oportunidade de conversar um pouco com você. É fantástico, um prazer enorme. Agradecer também ao Pedro, Kaique, Douglas, que nos têm permitido participar disso tudo. Tem me abençoado muito, e desejar para os alunos, para os não alunos, mas que ouvem o podcast, um mês de abril excelente, abençoado, uma leitura abençoada. Dizer que nesse período de corona e nessa pandemia, em toda essa situação que não só o nosso país, mas que o mundo vive, você continua com a sua esperança no Senhor, você mantenha a paz no seu coração, a fé no Senhor, e que continue também tomando todas as medidas necessárias para proteger não só a sua vida, mas a vida daqueles que você convive no seu dia a dia. E eu acho que é isso, e usem álcool em gel, né? Dentro do possível. Então, um grande abraço, Deus nos abençoe, tchau!